Agora, sabe qual que é o jeito certo de você aprender o campo harmônico para você tocar na igreja evangélica? É você aprender os 3 pilares. Quais são os 3 pilares que te ajudam a gravar qualquer campo harmônico de qualquer tonalidade? O primeiro dos 3 pilares é saber a escala. Cara, o campo harmônico é derivado da escala maior. Se você não sabe a escala maior, você não vai entender como é que funciona o campo harmônico. Então o tecladista evangélico, ele precisa entender que a primeira coisa que ele precisa para ele poder gravar o campo harmônico, o primeiro pilar é saber como é que funciona a escala maior. Ele tem que aprender a escala maior. A escala o campo harmônico que a gente vai tocar é na tonalidade de Lá. Cara, quais são os acordes? Antes de eu pensar quais são os acordes, eu tenho que saber quais são as notas que vão compor aquela escala de Lá maior. Ó, o tom do hino é Lá maior. Beleza, quais são as notas? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo graus. Eu tenho que saber quais são as notas. Ah, o irmão fala pra você, ô irmão, o tom do hino é Mi maior. Quais são os acordes? Antes de pensar quais são os acordes, você tem que pensar quais são as notas. Quais são as notas que estão ali naquela escala de Mi maior? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. Você tem que saber, antes de você saber o campo harmônico, o primeiro passo é você conhecer quais são as notas que compõem aquela escala. Porque o campo harmônico deriva daquela escala. O campo harmônico vai derivar da escala. Então, o passo 1 é você conhecer a escala, certo, pessoal? Agora, o passo 2 para o tecladista evangélico gravar os campos harmônicos em todas as tonalidades ele tem que entender. Ele tem que saber fazer os 4 tipos de acordes nas 12 tonalidades. Tipo, quais são os 4 tipos de acordes? Os acordes maiores, os acordes menores, os acordes dominantes e os acordes meio diminutos. São esses os 4 tipos de acordes que são usados nos campos harmônicos. O acorde maior, o acorde menor, o acorde dominante e o acorde meio diminuto. É importante que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, que ele saiba fazer os 4 tipos de acordes nas 12 tonalidades para ele poder gravar o campo harmônico. Por quê? Porque ele vai ter que usar esses 4 tipos de acordes em todas as tonalidades. Não adianta ele aprender somente em Dó. Não adianta ele aprender somente em Sol. Ele tem que aprender os 4 tipos de acordes das 12 tonalidades. Porque ele vai tocar na igreja, os irmãos na igreja, os hinos, eles rolam nas 12 tonalidades. Não vai ter só na tonalidade de Dó. Não vai ter só na tonalidade de Fá sustenido. Vai ter em todas as 12 tonalidades. Agora, o terceiro e último pilar que ajuda o tecladista evangélico a aprender todos os campos harmônicos é ele gravar a regra do campo harmônico. Qual que é a regra do campo harmônico? Quando ele pensa numa tonalidade, por exemplo, de Dó, aqui a escala de Dó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau e oitavo grau. E como é que funciona a regra? É ele entender que em cima do primeiro grau tem um acorde maior, do segundo menor, do terceiro menor, do quarto maior, do quinto dominante, do sexto menor, do sétimo meio diminuto. Então como é que ele vai treinar isso? Ao invés dele fazer a escala pensando em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele vai fazer a escala falando os acordes que ele tem que usar em cima de cada uma daquelas notas. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Então ele vai fazer a escala de Ré maior, ele vai fazer como? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Não, ele vai fazer a seguinte, ó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Escala de Dó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Escala de Si bemol. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Escala de Lá maior. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Escala de Mi bemol. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. É isso que ele tem que fazer. Ele vai gravar as escalas não falando o nome das notas. Ele vai gravar as escalas falando qual que é aquele grau. Se aquele grau vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser dominante ou se vai ser meio diminuto. Então a escala de Mi maior, maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Então você vai saber que o primeiro grau é maior, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor, o quarto grau é maior, o quinto grau é dominante, sexto grau é menor e sétimo grau é meio diminuto. E aí você só vai transpor isso para os acordes que você aprendeu no segundo pilar, que é gravar todos os acordes. Então, recapitulando, o primeiro passo é saber a escala de Mi, por exemplo. Escala de Mi.
O segundo passo é saber todos os acordes maiores, menores, dominantes e meio diminuto, de todas as tonalidades. O terceiro e último passo é fazer a escala falando a regra. Então, maior, menor, menor. Eu sei que o primeiro grau é maior, qual acorde eu vou usar? O acorde maior que eu aprendi. Segundo acorde, segundo grau, é maior ou menor? É menor. Então eu vou fazer o acorde menor que eu aprendi. Terceiro grau é maior ou menor? Maior, menor, menor. Ó, o terceiro grau é menor. Então eu vou fazer o acorde menor que eu aprendi. Quarto grau, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, maior, menor, menor, maior. Opa, o quarto grau é maior. Então eu vou fazer o acorde maior que eu aprendi. Quinto grau, ó, maior, menor, menor, maior, dominante. Ó, o quinto grau é dominante. Então, se é um Si, eu vou ter que fazer um Si dominante. Vamos para o sexto grau. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor. Sexto grau é menor. Então, qual que é o acorde que eu tenho que fazer? Dó e Dó sustenido? Dó sustenido menor com sétimo. Vamos lá para o sétimo e último acorde. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. O último é meio diminuto, o sétimo grau é meio diminuto. Então, eu tenho que fazer um acorde meio diminuto no Mi bemol. E isso serve para qualquer tonalidade. Se fosse, por exemplo, lá, ó, maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Então, maior, menor, menor, ó, maior, maior, menor, menor, maior de novo. Quinto grau, dominante, menor, meio diminuto, maior de novo, sétimo grau. Então, gente, somente com esses três pilares você grava qualquer campo harmônico. Primeiro é saber a escala maior. Segundo pilar é gravar todos os acordes, os quatro acordes, o maior, o menor, o dominante e o meio diminuto. E o terceiro e último pilar é saber a regra, gravar a regra da escala maior, gravar a regra do campo harmônico maior. Então, qual que é? Faz a escala contando maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Põe essa parada em prática que eu tenho certeza que você vai gravar qualquer campo harmônico de qualquer tonalidade, você vai parar, vai deixar de ser escravo da cifra. Quando alguém for cantar o hino na sua igreja lá e for passar o tom do hino, só fala o tom do hino e você já toca de letra, você toca de boa, sem preocupação. Simplesmente com esses três pilares, sabendo a escala, sabendo os quatro tipos de acordes e, por último, sabendo a regra do campo harmônico. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto.